Olá pessoal do primeiro ano, estamos de volta aqui mais uma vez nessa rotina de videoaula, né? Então temos que tocar em frente, estudar e aprender a química. A gente vai falar sobre reação química e sobre balanceamento, um dos assuntos mais importantes do ano. Balanceamento a gente aprende na aula de hoje, vamos voltar a usar em outros conteúdos, em outros assuntos ainda esse ano, e vamos usar bastante também no segundo ano. Então, é uma aula extremamente importante aí que vocês entendam e que vocês saibam fazer, certo? Vamos começar aqui, pessoal. Primeiro, vamos definir o que é uma transformação ou uma reação química. Isso aqui é um pouquinho de uma revisão do que vocês já devem ter visto no nono ano, aprofundando com alguns conceitos a mais, tá? Então, uma transformação química ou uma reação química é quando você mistura algumas substâncias, formando substâncias novas, substâncias que não existiam antes, tá? Então, é um processo em que ocorre a formação de novas substâncias. Um exemplo de uma reação química, que é até possível, é bem tranquilo de se fazer em casa, é você misturar vinagre com bicarbonato de sódio. Caso você faça isso, né, você jogue bicarbonato e um pouquinho de vinagre, você vai notar que vai começar a sair um monte de bolha, um monte de gás. Se nós formos nos aprofundarmos no que está acontecendo nessa transformação química, pessoal, o vinagre ele possui uma substância conhecida como ácido acético, cuja fórmula é essa aqui, ó, C2H4O2. E a gente fala, pessoal, que esse ácido acético ele está no estado aquoso. O que significa? Ele está dissolvido, ele está misturado em água. Beleza? Então, o vinagre é uma mistura de ácido acético com água. Tá? Então, aqui nós temos o vinagre. E no vinagre, nós vamos jogar o bicarbonato de sódio, cuja fórmula é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. NaHCO3. O bicarbonato de sódio é uma substância que está no estado sólido. É esse pozinho branco. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Nós estamos misturando essas duas substâncias que eu acabei de escrever. Quando elas se misturam, há formação de novas substâncias. Quais são elas? Uma das substâncias é o acetato de sódio, tá? Que é uma substância, é um sal. Não é o sal de cozinha, mas é um tipo de substância química que a gente conhece como sal, e nós vamos estudar mais para frente. Esse sal ele vai estar dissolvido em água, ele vai estar no estado aquoso, então nós não poderemos vê-lo. Tá? Isso também vai formar água, H2O, que é uma substância líquida, e também vai formar gás carbônico, CO2, que é uma substância gasosa e é a substância que é responsável pela formação dessas bolhas. Então, essas bolhas que estão saindo, que estão sendo formadas, nada mais é do que esse gás carbônico que está sendo produzido no processo. Pessoal, isso que eu acabei de escrever aqui embaixo é uma equação química. Ela representa a transformação que está ocorrendo. Então, antes de eu fazer a mistura, eu tinha um ácido acético, que é o vinagre, e o bicarbonato de sódio. Depois que eu misturei essas substâncias, eu formei coisas completamente novas, que no caso é o acetato de sódio, água já tinha, né, mas eu formei um pouquinho mais, e gás carbônico. Então, notem ó, que as substâncias que eu tenho depois da transformação são diferentes das substâncias que eu tenho antes. Isso é uma reação química. Vamos ver um outro exemplo? Um outro exemplo de reação química é você colocar fogo em carvão. Que o que acontece, pessoal? O carvão, ele é puro carbono. Ele é carbono no estado sólido. Quando ele está queimando, para que você tenha fogo, você sempre vai precisar de gás oxigênio. Já viram falar sobre isso, né? O gás oxigênio ele é essencial para que você tenha o fogo, beleza? E esse carvão reagindo com gás oxigênio forma gás carbônicos, CO2. Então, ó, quando você queima carvão, você está fazendo essa reação química. Você está transformando o carvão e o gás oxigênio que estava presente no ar em gás carbônico.
certo? Isso que eu estou explicando para vocês, que a reação química sempre vai ter aquilo que vem antes, antes da seta, né, à esquerda da seta, e aquilo que é formado, aquilo que vem depois da seta, ao lado direito da seta. E essas substâncias elas vão ter nome, elas vão ser classificadas como reagente, que são as substâncias que estão antes da seta, e produto, que vão ser as substâncias que estão depois da seta. Lembrando, os reagentes eles vão ser consumidos, eles vão deixar de existir para que eu tenha a formação do produto. Então, ó, só para vocês terem como uma base aqui, isso aqui é a decomposição do calcário. Eu pego o calcário, cuja fórmula é KCO3 aqui. Isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de reagente, porque ele está antes da seta. E esse calcário, se eu esquentar ele, ele começa a transformar-se em cal virgem, que é o CaO, e gás carbônico. Essas duas substâncias são classificadas como produto. Então é importante que vocês saibam esses nomes, tá? Antes da seta reagente, depois da seta produto. Se nós voltarmos nesse exemplo aqui, ó, nós tínhamos dois reagentes, que era o carvão e o gás oxigênio, e nessa reação nós temos um produto, que é o gás carbônico. E na reação anterior, nós tínhamos dois reagentes, né, o C2H4O2 e o NaHCO3, e tivemos três produtos, que são as substâncias que estão sendo formadas depois, certo? Pessoal, uma coisa que é importante vocês saberem é, não confunda transformação química com transformação física, que é algo que talvez vocês tenham estudado também no 9º ano. Quando a gente fala de uma transformação física, nós não estamos formando substâncias novas, que é o caso, por exemplo, de quando você evapora a água. Tá? Nesse caso, você tem uma transformação, né? Você tem um líquido virando gás. Só que se eu for escrever em fórmulas químicas, basicamente eu tenho essa substância, que é água líquida, transformando nessa substância, que é água gasosa. Por que isso aqui não é uma transformação química? Porque a substância que eu tenho antes da seta, o reagente, é a mesma substância que eu tenho depois da seta, o produto. A única diferença é o estado físico, tá? De líquido virou gasoso. Beleza? Se mudou só o estado físico, pessoal, não formou novas substâncias, eu não tenho uma transformação química. Eu tenho algo conhecido como uma transformação física. As substâncias químicas continuam sendo a mesma. É o que acontece, por exemplo, quando eu dissolvo açúcar em água. Pessoal, o açúcar, ele tem essa fórmula gigantesca aqui, ó, C12H22O11, e é uma substância sólida, tá? Quando eu dissolvo ele em água, a fórmula continua a mesma, com a diferença que ele vai estar no estado aquoso, ele vai estar misturado na água. Ele é uma substância solúvel em água. Bem, notem que a substância continua sendo a mesma. Deixa eu até arrumar esse 11 aqui, que ficou estranho. Tá? A substância é a mesma, você continua tendo água e açúcar, você só mudou o fato de que o açúcar era sólido e agora ele está no estado aquoso. Logo, isso é uma transformação física. Fechou? Ficou claro para vocês? Por que nós estamos falando disso, pessoal? Porque balanceamento, que é um dos assuntos mais importantes aqui da química, é algo que a gente vai fazer em cima das transformações químicas. E o que acontece, pessoal? Quando a gente faz uma transformação química, os átomos eles estão fazendo um tipo de ligação e após a transformação química acontecer, eles vão fazer outras ligações, ou outro tipo de ligação, ou ligação com outro átomo, certo? Nesse processo, pessoal, os átomos eles não podem nem desaparecer, né? Então eu tenho um átomo que existia antes e deixa de existir, isso não pode acontecer. E eu também não posso ter átomos que apareçam do nada. Um átomo que não existia e de repente ele passa a existir. Então, isso não pode acontecer.
E para que isso não aconteça, eu vou ter que fazer o tal do balanceamento. Vamos tentar entender isso? Imagina essa transformação química aqui, ó. O gás hidrogênio reage com o gás cloro para formar o hidreto de cloro, HCl. Beleza? Se nós fôssemos imaginar os átomos, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui no cantinho. Vamos imaginar que os átomos de hidrogênio é uma bolinha azul e vamos imaginar que os átomos de cloro é uma bola maior e verde. Tá? Então, vou colocar uma legenda aqui, ó. A bolinha azul H e a bolinha verde Cl. O que é H2? H2 são dois átomos de hidrogênio, né? Então, seriam duas bolinhas azuis, uma junta da outra. O que seria Cl2? Seriam dois átomos de cloro. Então, seriam duas bolinhas verdes, uma do lado da outra. E o que seria HCl? Um hidrogênio e um cloro. Então, seria uma bolinha verde do cloro junto a uma bolinha azul do hidrogênio. Essa transformação química, do jeito que está escrito aqui, ela tem um problema. Qual é o problema? Lembrando, ó, aqui nós temos a nossa seta, né? Antes da seta eu tinha duas bolinhas azuis. Depois da seta eu tenho uma. Então vocês concordam que de certa forma tem uma bolinha azul que está desaparecendo? E a gente comentou, ó, não pode ter um átomo que desapareça. A mesma coisa, pessoal, acontece com o cloro, com a bolinha verde. Tá? Eu tenho duas bolinhas verdes antes da seta, depois da seta eu tenho uma. Então, eu tenho uma bolinha verde desaparecendo. Isso não pode acontecer. E como que eu evito que isso aconteça, pessoal? Para evitar esse problema, eu vou fazer o seguinte, ó. Na frente do HCl, eu vou colocar o número 2. Porque, pessoal, quando eu coloco esse 2 grande aqui na frente do HCl, significa que eu vou desenhar essa estrutura duas vezes. Tá? E desenhando essa estrutura duas vezes, vai acontecer isso aqui, ó. Isso resolveu o nosso problema, porque antes da seta eu tinha duas bolinhas azuis, depois da seta eu continuo tendo duas bolinhas azuis. Antes da seta eu tinha duas bolinhas verdes, depois da seta eu continuo tendo duas bolinhas verdes. Agora sim a nossa equação está balanceada. O que foi o balanceamento? O balanceamento foi colocar esse número 2 aqui na frente do HCl. Por conta desse número que eu coloquei aqui, nenhum átomo desapareceu e nenhum átomo apareceu do nada. Beleza? Vamos praticar isso mais? Pessoal, vamos imaginar aqui gás nitrogênio, N2, reagindo com gás hidrogênio, H2, formando amônia, que é o NH3. Então, vamos manter o hidrogênio como uma bolinha azul e vamos representar o hidrogênio como uma bolinha roxa. Certo? Então, só para a gente se localizar, a bolinha azul é o H, bolinha roxa é o N. Bem, N2 são dois átomos de nitrogênio, significa que nós tínhamos duas bolinhas roxas, uma grudada na outra aqui. H2 são dois átomos de nitrogênio, então nós vamos colocar aqui, ó, duas bolinhas azuis, uma grudada na outra. E NH3, pessoal, é um nitrogênio e três hidrogênios. Então a gente vai desenhar uma bolinha roxa representando o nitrogênio e três bolinhas azuis representando o nitrogênio. E do jeito que está escrito aqui, essa transformação química ela tem um problema. Na verdade, tem vários problemas. O primeiro, tem bolinha roxa desaparecendo aqui, né? Antes da seta eu tinha duas bolinhas roxas, depois da seta eu tenho uma. Então, desapareceu. E azul, pessoal? Eu tenho duas bolinhas azuis antes da seta, três bolinhas azuis depois da seta. Então, tá surgindo, tá aparecendo uma bolinha azul do nada aqui. Então, o que eu tenho antes está diferente do que eu tenho depois. As quantidades não estão iguais. Eu vou ter que acertar isso a partir de um balanceamento. Uma coisa importante, galera.
o balanceamento, eu sempre posso mexer, eu sempre posso colocar números à frente de cada substância. Em hipótese nenhuma, eu posso mudar os numerozinhos aqui embaixo. Você não pode, por exemplo, eu vou colocar um 2 aqui, vou apagar esse 3 e colocar um 2. Não pode. Até porque se você faz isso, você está alterando as substâncias, as ligações químicas, então nunca, em hipótese alguma, você vai mexer nos numerozinhos embaixo. Você sempre tem que mexer nos números à frente de cada substância, tá? Então, onde eu posso mexer aqui é um número na frente do N2, um número na frente do H2 e um número na frente do NH3, certo? Pessoal, vamos tentar começar acertando o nitrogênio? Olha só, antes da seta eu tenho 2 nitrogênios e depois da seta eu tenho 1. Para resolver esse problema do nitrogênio, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Quando eu colocar um 2, significa que eu vou ter que fazer esse desenho 2 vezes. Então, vamos fazer esse desenho 2 vezes. E aqui, turma, eu resolvi o problema do nitrogênio, do roxo. Porque antes da seta eram 2 bolinhas roxas, depois da seta, 2 bolinhas roxas. Problema resolvido. Só que agora eu tenho um novo problema, que é o H. Antes da seta eu tenho 2 bolinhas azuis, e depois da seta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas azuis. Então, tá aparecendo bolinha azul do nada. Como que eu vou resolver isso, pessoal? Bem, eu posso colocar um número aqui na frente, né? E que número que eu vou colocar? Eu tenho 2 antes e 6 depois. Se eu colocar o número 3 aqui, eu vou resolver o meu problema. Como? Pessoal, 3 vezes 2 dá 6. Ou, se você for pensar, quando eu coloco 3, significa que eu vou ter que ter 3 vezes esse desenho que eu fiz aqui, ó. Tá? Se eu desenhar 3 vezes a molécula de H2, eu vou acabar tendo quantas bolinhas azuis? 6 bolinhas azuis. E aí eu tenho 6 bolinhas azuis antes da seta, 6 bolinhas azuis depois da seta. O meu problema está resolvido, a minha equação está balanceada. E quando eu não coloco nada, é que o número aqui é 1, tá? Mas você não precisa colocar o número 1. Então, para resolver esse problema, bastava colocar um 3 aqui na frente do H2 e um 2 aqui na frente do NH3. Isso, então, que é balanceamento. Beleza? Vamos continuar? Pessoal, eu trouxe aqui mais 2 equações para a gente balancear, só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mais ficar desenhando bolinhas, até porque chega uma hora que não vale a pena você ficar desenhando bolinhas, porque os balanceamentos eles vão começar a ficar muito grandes. E se você começar a ficar desenhando bolinha, vai ficar difícil de fazer. Então, a partir de agora, a gente vai adotar uma nova estratégia para balancear, beleza? Então, nós temos aqui, ó, H2O se transformando em H2 mais O2. Quais são os átomos que eu tenho, pessoal? Eu tenho átomos de hidrogênio e oxigênio. Tá? São esses os átomos que eu tenho antes e depois da seta. Como eu não vou desenhar, eu vou contar. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho antes da seta? Bem, antes da seta eu tenho esses 2 átomos de hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2. Certo? Quantos átomos de oxigênio eu tenho antes da seta? Um só. H2O são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, essa é a quantidade que eu tenho antes da seta. Depois da seta, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, ó, no H2 e 2 átomos de oxigênio no O2. Se você prestar atenção, essa equação ela não está balanceada porque a quantidade de oxigênio antes da seta é diferente da quantidade de oxigênio depois da seta. Como que eu vou resolver esse problema, pessoal? Eu vou poder colocar números à frente de cada uma dessas substâncias. Tá? Normalmente, a gente mexe no lado que tem menos, que no caso aqui é antes da seta, né? Eu tenho 1 oxigênio antes, 2 oxigênios depois. Para resolver esse problema, pessoal, eu coloco um 2 aqui na frente.
Porque esse 2 ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai mexer na quantidade de H. Então, 2 vezes 2, eu vou passar a ter 4 hidrogênios. Vamos cortar aqui, ó. Eu passei a ter 4. E 2 vezes 1, eu vou passar a ter 2 oxigênios. Olha só, resolvemos aquilo que a gente queria resolver, que era o O, mas o H que estava ok agora não está mais, né? Eu tenho 4 antes da seta e 2 depois. As quantidades elas têm que ser iguais. O que eu vou fazer? Como eu comentei com vocês, normalmente a gente mexe no lado que tem menos. Então, eu vou ter que mexer na quantidade de H depois da seta. Eu tenho 2 hidrogênios depois da seta, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um 2 aqui na frente. Não deixei muito espaço, tá? Mas é um 2 aqui. Por quê, pessoal? Se eu coloco 2 hidrogênios aqui, eu passo a ter 2 vezes 2, eu passo a ter 4. E olha só, a quantidade de hidrogênio antes da seta agora é igual à quantidade de hidrogênio depois da seta. Equação balanceada, fechou aqui. Certo? Próximo caso aqui, pessoal. Nós temos CH4 mais O2 formando CO2 mais água. Certo? Vamos ver quais são os elementos químicos que nós temos então. Nós temos carbono, nós temos hidrogênio e oxigênio. Se são esses os elementos que estão antes da seta, também são esses os elementos que estão depois da seta. Vamos ver a quantidade que nós temos, pessoal. Nós temos um único carbono antes da seta, né? CH4 é um carbono e 4 hidrogênios. Então, é um carbono, 4 hidrogênios e O2, 2 oxigênios. Então, são esses elementos aqui. Depois da seta, nós continuamos tendo um carbono. Hidrogênio, nós temos os 2 aqui que estão na água. E agora prestem bastante atenção. Nós temos 2 oxigênios no CO2 e nós também temos um oxigênio na água. Tá? Então, nós temos que juntar, nós temos que somar os oxigênios do CO2 mais o da água, resultando numa quantidade de 3 oxigênios, certo? Como vocês podem ver, a equação ela não está balanceada. A quantidade antes da seta é diferente das quantidades depois da seta. Para resolver isso, a gente pode fazer alterações aqui, ó, nos números antes de cada substância, beleza? O carbono, a princípio, eu não preciso mexer, porque nós temos um carbono antes e um carbono depois. O H a gente vai precisar mexer, 4 antes e 2 depois. Eu vou mexer aqui nesse lado que tem menos, né, que tem 2. E eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou colocar um 2 aqui na frente do H2O. Por quê? Bem, 2 vezes 2 dá 4, então eu vou passar a ter 4 hidrogênios. Só que, olha, quando eu coloquei esse 2, eu queria mexer só no H, mas eu acabo invariavelmente mexendo no O também. Então, agora, eu passo a ter 2 oxigênios aqui, né? Por quê, turma? Eu vou ter 2 vezes 1. Então, nessa água, eu tenho 2 oxigênios que vão somar com os 2 oxigênios do CO2. Tá? Então, são 2 aqui com 2 aqui. Eu passo a ter 4 oxigênios. Bem, o C está certo, o H está certo, falta o O. 2 antes da seta, 4 depois. Como que eu resolvo esse problema do O, pessoal? Eu coloco um 2 aqui na frente, por quê? 2 vezes 2 dá 4. Então, vamos mexer aqui, ó. Certo? E agora acabou, né? Se você olhar os números que eu tenho antes da seta são iguais aos números depois, a equação está balanceada. Bastava eu colocar um 2 na frente do O2 e um 2 na frente da água. Vamos praticar mais? Pessoal, aqui nesse exercício tem uma dica que vai ser muito importante quando os balanceamentos começarem a ficar difícil de fazer. E a dica é o seguinte: você sempre vai começar pelos elementos que aparecem menos vezes. Como assim, pessoal? Eu vou começar fazendo esse exemplo de baixo, depois eu faço de cima, tá?
Quais são os elementos que nós temos? Nós temos o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, ó, CHO também. Então, são esses os 3 elementos antes da seta, os mesmos 3 elementos depois da seta. Vamos contar. Número de carbonos antes da seta, nós temos 2. Números de hidrogênio antes da seta, nós temos 6. Oxigênios, nós temos 1 aqui e 2 aqui. Né? Então, 1 mais 2, nós temos 3 oxigênios. Depois da seta, nós temos 1 carbono. Hidrogênio, nós temos os 2 aqui da água. E oxigênio, nós temos os 2 do CO2 mais 1 da água. Tá? Então, essa é a situação. E a dica que foi dada é o seguinte: você vai começar pelo elemento que aparece menos vezes. Como assim, ó? Não é menos em número, tá? É menos em quantidade de substâncias. Por exemplo, o carbono, ele aparece em 1, 2 substâncias, certo? O hidrogênio, ele aparece em 1 e 2 substâncias. Tá. Já o oxigênio, ele aparece em 1, 2, 3, 4 substâncias. Pessoal, você está vendo que o oxigênio é o elemento que aparece mais vezes? Como ele é o elemento que aparece mais vezes, eu sempre vou me preocupar com ele por último. Tá? Como assim? Ó, eu vou começar resolvendo esse balanceamento ou pelo C ou pelo H. Pelo O aqui nem dava, né? Porque tá certo. Mas mesmo que tivesse diferente, eu não poderia começar pelo O. Vamos começar pelo C. Nós temos 2 carbonos antes da seta, 1 depois. A dica que foi dada é sempre colocar um número aqui para acertar aquele lado que tem menos. Colocando esse 2 aqui na frente, pessoal, nós vamos passar a ter, então, 2 carbonos, certo? E, bem, 2 vezes 2, vou ter 4 oxigênios no CO2, sem esquecer que tem 1 aqui na água, né? Então, 4 mais 1, nós temos 5 oxigênios. Resolvido o problema do carbono, ó, o oxigênio não está certo mais, mas eu não vou me preocupar com o oxigênio, eu vou me preocupar primeiro com o hidrogênio. Eu sempre me preocupo com aquele elemento que aparece menos vezes. Então, eu tenho 6 hidrogênios antes da seta e 2 depois da seta. O que eu faço? Pessoal, eu quero ficar com 6 depois da seta, né? Para ficar com 6, eu coloco um 3 aqui na frente. Por quê? 3 vezes 2 vai dar 6. Né? Então, eu passo a ter 6 hidrogênios. Mas eu mexi no oxigênio também. 3 vezes 1 eu tenho 3 oxigênios, que vão se juntar aos 4 que eu tenho aqui no CO2. Tá? Então, os 3 aqui mais 4 aqui, nós vamos chegar à quantidade de 7 oxigênios. Olha, o C e o H estão resolvidos, o problema agora virou o oxigênio. Tá? Bem, e o que eu vou fazer no caso do oxigênio aqui? Ó? Nós vamos ter que mexer antes da seta, que é o lado que tem menos. Tá? Turma, eu não vou colocar um número aqui na frente, porque qualquer número que eu colocar aqui, eu vou mexer no C e no H. E eu não quero mais mexer no C e no H, eles estão certos. Então, eu com certeza vou colocar um número aqui na frente do O. E que número que eu vou pôr? Turma, tá vendo que nesse caso aqui eu tenho um oxigênio aqui, e eu não vou mexer? E eu quero ter 7 ao todo? Então, se eu tenho um aqui onde eu não quero mexer e eu quero ter 7 ao todo, significa que eu vou precisar de 6 oxigênios aqui. Para ter 6 oxigênios aqui, eu coloco o número 3. E aí o nosso problema está resolvido, por quê? 3 vezes 2, 6, mais um oxigênio que nós tínhamos aqui, 7. Problema resolvido. Esse é o abalançamento da equação aqui de baixo. A equação de cima.
Se eu junto 3 com 5, eu vou passar a ter 8 oxigênio. Olha que legal. Nesse caso aqui, o oxigênio se resolveu sozinho. Acabou. Último exemplo, pessoal. Esse último exemplo, ele é para mostrar para vocês que o que eu estou ensinando é o método da tentativa. E quando a gente fala método da tentativa, significa que eventualmente a gente pode errar, mas a gente tem que identificar o que foi feito errado e corrigir. Porque tentativa você vai tentando até dar certo. Então, olha só, nós temos nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, né? Que são os elementos presentes nessa equação aqui. Quanto que nós temos de cada um? Vamos contar aqui, ó. Nós temos 2 nitrogênios aqui e 2 aqui, dando 4 ao todo. 4 hidrogênios aqui, né? E 4 oxigênios aqui. Então, nós temos 4 de cada um antes da seta. Depois da seta, nós temos 2 nitrogênios aqui, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Por quem que a gente vai começar? Quem que aparece menos vezes? Vamos dar uma olhada? O N. O N, ele aparece 3 vezes. O H, ele aparece 2 vezes, certo? E o O, ele aparece 2 vezes. Então, tanto o H quanto o O são opções aí para a gente começar, porque são quem aparece menos vezes. O N é a pior opção, ele aparece mais vezes, correto? Vamos começar então pelo H. Pessoal, nós temos então 4 Hs antes da seta, 2 Hs depois da seta. A gente vai mexer no lado que tem menos, eu quero transformar esse 2 em 4, então eu vou colocar um 2 aqui na frente, né? 2 vezes 2, 4. Então vamos lá. A gente passa a ter 4 hidrogênios, só que aí a gente mexe também no O. Tá? 2 vezes 1, a gente passa a ter 2 oxigênios. Ok, resolveu o problema do H. E aí a gente vem para o O. E aqui que é a parte interessante. 4 O antes da seta, 2 Os depois da seta. Aí você fala, eu tenho que mexer depois da seta, que é o lado que tem menos. Aí quando você vai mexer, você olha, putz, eu já mexi. E agora? Agora eu tenho um problema, né? Pessoal, eu já coloquei um número aqui, mas esse número não resolveu o problema do oxigênio. Então, esse número que eu coloquei aqui, ele está errado. Como ele está errado, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ele e vou tentar outro número, já que ele não deu certo. E o número que eu vou tentar aqui vai ser o número 4. Por que que eu vou colocar o número 4? Para tentar acertar o oxigênio, tá? E aí, pessoal, se eu coloco um 4 aqui na frente, eu vou passar a ter, ó, 4 vezes 2, eu vou passar a ter 8 hidrogênios, e 4 vezes 1, 4 oxigênios. Então, como eu comentei com vocês, esse é o método da tentativa. Pode acontecer de você colocar um número e no meio do caminho você ter que apagar esse número que você colocou, que foi essa situação aqui, tá? Acertamos o O, falta acertar o H. Nós temos 4 antes da seta, 8 depois. Agora a gente vai mexer antes. Se eu tenho 4 e eu quero ter 8, eu vou multiplicar por 2 aqui, né? 2 vezes 4, 8. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, só que eu vou mexer no N, né? 2 vezes 2, 4. Mais os 2 daqui vão ser 6. E 2 vezes 4, 8 Hs. O H tá legal, o O tá legal, falta só o N. 6 antes da seta, 2 depois da seta. Vou mexer no lado que tem menos. Esse 2 eu quero transformar em 6. Eu vou colocar um 3 aqui, porque 3 vezes 2 vai dar 6. E a equação está balanceada. Com isso, fechamos então a nossa aula.